Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Daí, tá chovendo? O que tá acontecendo por aí? Aqui, graças a Deus, Curitiba teve uma chuvinha e toda aquela fumaça, olha, acabou, né? Até tô respirando melhor, que bom. Hoje nós vamos falar de um assunto bem gostoso, tá? Não é nada pesado, vocês, principalmente para as mulheres aí, para as mulheres, né? Vou levar para vocês o conhecimento de uma pessoa extraordinária, aonde ela deixa você mais bonita. E é isso que eu quero que ela faça comigo. Vamos lá? E daí? Como vai você? Lissa Okamura, o que você veio falar pra gente? A gente vai falar hoje sobre alongamento de cílios. É um assunto assim que tá na moda, né? Algo que Sim. Faz a mulherada despertar o interesse. O meu pessoal em casa deve estar pensando, nossa, a Maria Lúcia hoje veio com um assunto totalmente diferente. Mas é isso, estamos aqui para falar de assuntos diferentes. Foi pedido muito para que a gente falasse sobre beleza. E nós vamos começar por cílios. Como você começou nessa área? Bom, o meu início ele foi muito diferente, porque assim, eu tenho a formação em engenharia. E aí algo mudou porque uma prima minha veio do Japão e ela veio morar aqui no Brasil e por uma pretensão assim de trabalho, ela fez o curso de alongamento de cílios e veio para cá. Mostrou pra gente essa oportunidade e na época assim eu tinha acabado de me formar, então a minha ideia era continuar na engenharia. Sim. A minha mãe, ela é uma pessoa muito vaidosa e ela mostrou isso pra minha mãe e falou, olha tia, tô fazendo. Só que o que acontece? Antigamente, isso há 10 anos atrás, há mais de 10 anos, e eu já estou nessa área, né, quase 12 anos. E naquela época, minha mãe, ela fazia sempre para viagens, então ela utilizava aqueles de tufos. E até é muito importante falar sobre a questão dos tipos de alongamento, né? Porque existem os tufos, existem os cílios postiço, que é aquele inteiro, e existe a extensão de cílios, que são únicos. Né? Certo. Então, na época, a minha mãe utilizava os tufos, que era para viajar e tudo mais. E aí ela se interessou pela naturalidade. E aí foi uma coisa que aconteceu muito rápido, o movimento, e eu decidi entrar na área dessa forma. Deixou de ser engenheira? Quer dizer, você nunca vai deixar de ser engenheira, né? De fato, não. E te chamou a atenção e você gostou disso? Eu gostei porque, assim, primeiro que eu me inseri num mundo, assim, que eu não era tão vaidosa. Então, eu consegui, assim, entrar num mundo mais feminino e isso foi muito, muito bom pra mim. Segundo, que foi algo que era uma tendência que no começo ninguém conhecia e foi cada vez mais, além de outros desenvolvimentos que eu consegui fazer na área, mas foi bem legal, assim, um processo muito que a gente não esperava, mas que aconteceu de forma muito rápida e legal. Lissa, você está falando que você não é vaidosa. Linda como você é, né? Não ter um toque de vaidade é mentira. Eu aprimorei, Mentira. Não pode mentir para vocês, né, gente? Me diga uma coisa, qual é a faixa etária aí que mais te procura para fazer? Vamos falar da maturidade um pouquinho, né? Senão a gente vai sair muito fora e vocês vão ficar aí preocupados. Qual é a faixa etária, aquela idade que mais te procura? Existe isso? Na verdade, assim, o meu público, ele é um público muito variado, né? Vai ali a partir dos 35 e não tem idade para acabar, porque é algo que ele muda muito o olhar de uma pessoa, muda muito o olhar de uma mulher. Então, assim, a procura, ela vai pela naturalidade, pela praticidade que a pessoa quer ter no dia a dia, por algumas coisas que ela quer corrigir imperfeições nos olhos. Então, a gente consegue fazer muita coisa só com alongamento de cílios. Tá. Antes que a gente entre no outro patamar, eu queria saber uma coisa, uma particularidade disso. Tá. A gente vê muitos tamanhos, né? A gente vê muitas formas de fazer esse alongamento. Você como profissional, você direciona algum tamanho? Como que você acha que a sua cliente pode ficar mais bonita? Você explica isso?
Eu acho muito importante, assim, a gente analisar a estrutura do fio natural, né? Isso é o primeiro passo para que a gente consiga deixar, assim, da melhor forma de comprimento e volume. Porque não adianta uma pessoa que não tem estrutura comportar um volume muito grande e um comprimento também muito grande. Então, esse é o primeiro passo para a gente identificar qual que é o melhor estilo para a pessoa. Depois disso, a gente vai analisar qual que é o perfil dela, se é uma pessoa que se maquia muito, se é uma pessoa mais básica. Mais exótica, né? Mais que também exótica, acontece. Isso. E aí, ele sim cabe uns cílios muito mais, né, chamativos. Volumosos, vamos Volumosos. dizer. Isso. Apesar de que, assim, o meu estúdio, ele sempre teve esse foco de naturalidade. Por isso que eu tive uma abrangência muito grande de todas as faixas etárias, porque essa naturalidade, ela chama, né? E é muito pro dia a dia. Eu até falo assim, às vezes as pessoas falam, eu acho que eu vou fazer para uma festa. Mas eu não acho tão legal fazer a extensão de cílios para uma festa, sabe por quê? O propósito para a festa, você quer, né? Aquele grande, todo perfeito, não é isso. Porque assim, pensando que uma festa é um dia, você vai colocar a extensão e você quer que apareça mais. Uma vez que você fica no teu dia a dia, o resto do dia, com aquela maquiagem mais simples, os cílios vai ficar muito exagerado. Então, por isso, assim, que o meu perfil é um cílios pro dia a dia, para te dar praticidade. Entendi. Lissa, quando você chegou aqui no estúdio, eu olhei para você e falei, meu Deus, como é que eu vou falar de cílios se ela não tem cílios? Depois eu percebi, você me mostrou, que a forma com que você trabalha, né? Tanto os seus laços, né? Que você é filha de japonês, Isso. que eu acho isso muito bonito. Você colocou uns cílios bem básico. Como chama ou qual é o tamanho que você pensou, não, esse é o melhor para mim? Bom, por 2 motivos eu escolhi bem pequenininho, tá? Pela estrutura do meu natural. Então, gente, é muito importante a avaliação dos teus naturais para que você consiga manter as manutenções e você não agrida os teus naturais. Então, é o primeiro ponto que eu decidi colocar pequenininho, porque Certo. os meus cílios não comportam. Segundo, que eu sou uma pessoa a princípio básica, eu me acho mais básica. Sim. Então não adianta eu colocar algo muito exagerado que eu acho que não vai caber em você, não vai ficar harmonioso. Então essa harmonia também eu acho que é muito válida, né? Não adianta a gente chegar só com cílios e aquela coisa que a pessoa só consegue enxergar os cílios. É importante assim, é o detalhe. Eu sempre falo que os cílios é um detalhe da maquiagem. Vamos falar da outra pessoa aqui, né? Porque nós temos uma outra pessoa aqui no estúdio que tá fazendo com você esse alongamento, que é a nossa diretora, a Sônia Martins, que vem linda, maravilhosa. O dela é um pouquinho mais cheio. Por que você escolheu para ela isso? Foi ela que quis? Porque tem isso, né? A gente chega num local e fala assim, olha, eu quero uns cílios desse tamanho. E aí, o que acontece? Como é que a gente vê isso? É a característica, isso. A gente tem que tentar aliar os dois, né? Porque uma vez que às vezes a gente tem uma característica, uma personalidade que eu quero mostrar mais, eu preciso dar um equilíbrio em questão profissional, em questão da parte técnica. Então, assim, eu tento equilibrar com a Sônia a questão dos naturais dela, o que comporta, para que assim a gente chegue num ideal, tanto profissional quanto dela, né, do resultado. O dela eu coloco volume russo. E muita gente... Como que é o nome? Volume russo. Volume russo. E muita gente tem um preconceito sobre essa técnica. Porque o que acontece? Essa técnica, ela foi, assim, difundida no começo. E ela tem uma ideia de que é uma coisa muito exagerada. E, de fato, às vezes... Não acho tão exagerado. Vendo assim... Não, da Sônia não é exagerado, não. Ele realmente cabe, né, pro perfil dela. Mas o que acontece? Às vezes a gente vê na rua muita gente com aquele cílios muito impactante. E aí acaba que a técnica, ela é mal difundida. Então a gente acaba tendo uma percepção errada. Só que em contrapartida, quem tem cílios bem pequenininho ou não tem uma estrutura de fio que comporte tanto, o volume russo é ideal. Porque eu consigo dosar o volume dele sem prejudicar os naturais. Isso é importante, né? Bem importante. Bom, eu vou pedir pro Eduardo aí depois deixar bem filmadinho, bem, né? Da nossa diretora, gente. Eu quero que vocês vejam como é perfeito. Eu particularmente gosto, né? Então, Eduardo, capricha aí, hein? Então, agora, me diga lá.
fazendo todo esse processo, porque muita gente ainda tem aquele medo, vai cair uma cola em mim, eu vou ficar com medo de ter cegueira, chegar ao ponto de falar isso. Hoje a gente sabe que muitas mulheres usam, né? E às vezes com pessoas que não estão habilitadas. A gente tem muito medo disso. Em qualquer setor onde vai cuidar da beleza, onde vai fazer uma cirurgia plástica, primeiro você tem que saber quem é essa pessoa. Concorda comigo? Sim, claro. Então nós estamos falando com uma pessoa que tem aí 12 anos já, né? Sabendo o que está fazendo. Quando chega alguém lá no seu ateliê e você olha e fala assim, olha, tá faltando a metade dos cílios, caiu. Isso acontece? Alguém te procura? Os cílios naturais. Os cílios ele pode acontecer assim, de ter as quedas, porque ele tem ciclos. Agora, o que não pode ter são falhas. As falhas, elas podem acontecer devido ao mau uso, né? A má técnica que foi feita pelo profissional. Certo. Então, assim, não é normal ter essas falhas, tá? Então, isso é muito importante saber. A gente não corta os cílios, não deixa buraco, ele não é normal isso. Então, é o primeiro passo para você identificar se realmente está sendo feito da maneira correta ou não. Tá? A durabilidade, por exemplo, se é algo que durou a primeira vez, durou muito bem. Depois, com o passar das manutenções, você vai fazendo e não tem duração. Também isso é um indício de que não está sendo feito da maneira correta. Porque o que acontece, Maria Lúcia? Quando você coloca, ele está com bastante fio natural. Certo. À medida que a pessoa coloca de uma maneira errada, ele pode ir prejudicando. E aí você vai ficando com poucos fios e pouca sustentação. E aí a pouca durabilidade vem. E aí você não entende o porquê, mas é porque a técnica ela tá errada. Então são vários indícios que você pode ter quando você identifica ali, nossa, não tá durando muito, é porque alguma coisa tem tecnicamente ali que poderia ser um pouco melhor, né, para não causar isso. Esse é o diferencial, né? É um saber dos com quem diferenciais. está fazendo. Isso. Eu acho importante, eu já fiz e faço, né? Hoje eu não estou com esse tipo de cílios, vou voltar a fazer e quero fazer com você. E prazer. Quem sabe aí eu consigo fazer, ainda vamos colocar no programa para que a gente possa mostrar para vocês como ela procede, faz esse procedimento em mim. Mas eu tenho uma preocupação que eu já li em algum lugar, onde existe até pessoas que tiveram problemas nos olhos, né? Uhum. Por uso de produtos que não deveria. Então, antigamente era algo que não tinha muita técnica, né? Então, a gente não tinha muito conhecimento e os produtos eram muito fortes. Então, de fato, assim, o que eu posso dizer? Tudo tem risco, né? Até uma cirurgia, Claro. Toda cirurgia tem risco. Mas quando você tem profissional que sabe conduzir e tem os bons materiais, aí não vai ter problema. O que eu sempre falo? Quando você vai fazer o procedimento, é sempre muito importante você sempre manter os olhos bem fechados. Nunca tem excesso de cola, ou melhor, não pode ter, né? Profissionalmente, a pessoa ela precisa saber que não tem excesso de cola e nunca vai escorrer nos olhos. Mas todo o contexto ali de material, a cliente precisa ajudar e a profissional precisa também ter esse E a conhecimento. higiene, né? Higiene, extremamente importante, é algo que não vai acontecer e não tem riscos, né? Se feito da maneira correta. Que bom. Eu uso óculos. Que tamanho que você acha que eu devo usar para não bater no meu óculos, né? Porque também tem isso, né? Você coloca um cílios tão grande, eu não quero colocar tão grande. E o óculos? O óculos, ele pode ser até um indicador se tá muito grande ou não. De tamanho. Então assim, por exemplo, vamos falar da minha estrutura aqui do nariz, né? Então, eu tenho um nariz um pouco baixinho e acaba que se eu colocar um tamanho muito grande, o meu óculos ou os cílios vai pegar no óculos. Sim. Então, assim, os cílios ele não vai incomodar. Primeiro ponto que a gente precisa saber, ele não pode incomodar. E se você estiver com o óculos e ele incomodar, só o comprimento. É só você mudar o comprimento que ele já vai ali assentar e não vai ter problema. Agora há pouco te perguntei sobre a faixa etária, a idade, né? Não vamos comentar 40, 50, 60. Mas vamos falar de mim, né? Uhum. Eu já sou uma pessoa que estou mais do que madura, né, gente? Para entender tudo isso. Vai muita pessoa nessa faixa de idade?
Vai. Eu tenho muitas clientes, até tenho muitas clientes antigas, assim, que já estão comigo há muito tempo, há mais de anos, mais de 5 anos, e elas permanecem ali todos os meses. Porque sabe o legal, Maria Lúcia, que é a extensão de cílios, ele faz no nosso olhar? Quem tem assim aquele excesso de pele, ele levanta. Então tem muita gente às vezes que quer fazer aquela blefaroplastia, mas tem medo porque é invasivo. Então se você coloca... Que é o corte, né? É aquele que você corta a pele, tira o excesso de pele, né? Então quem tem esse excesso de pele e você coloca o alongamento de cílios, ele pode levantar o olhar. Ele realmente transforma. Eu trouxe uma foto aqui pra você, para o pessoal ver de casa, assim, que realmente ele consegue levantar, de alguma forma, ele ter esse resultado aí que a gente retira, né? Uhum. Basicamente com o alongamento de cílios desse excesso. Bom, eu pra dizer a verdade, eu vou falar. Gente, eu já levanto meio arrumada. Quando você tá de cílios, você já levanta meio arrumada. Aquela pressa toda, vai lá passar. Já é mais tranquilo. Levantou. Posso lavar o rosto? É muito importante lavar o rosto. Ah. Porque pensa assim, ó, você tem um toldo, né? Você coloca os teus cílios, ele é uma proteção para os teus olhos. Certo. Então, à medida que você vem poeira, você pisca e ele vai ficar sujeirinha nos teus cílios. Quanto maior, quanto mais volumoso ele tiver, mais sujeira, mais pó ele vai ficar ali em cima. Então é muito importante essa higienização para que você não tenha ali uma proliferação de bactéria. Muita gente tem essa percepção errada, porque acha que se lavar vai cair. Se você lavou, caiu, ele estava na hora de cair. Agora, se você lavou, caiu muito, é porque tá lavando errado. Então tem várias vertentes. Eu não posso esfregar o olho. Não pode esfregar. Tem que ser mais delicada. Isso, tudo bem delicado, mas é muito importante a higienização para não haver sabonete, proliferação. shampoo. Shampoozinho Johnson é o que a gente recomenda, um shampoo neutro, né? Basicamente ele tem que ser neutro para que ele não resseque e não influencie na durabilidade e ele também não deixe oleoso. Por isso que ele tem que ser um sabonete neutro. Então vocês viram aí, né? A gente pode sim lavar o rosto, né, gente? Pelo amor, né? Tem que é importante. fazer higiene, né? É muito importante. Eu acho muito bonito, eu acho que quando eu levanto eu já tenho uma outra visão de mim, né? Porque sabe aquela coisa de você olhar no espelho assim e falar, ixi, hoje eu tô feia. Quando você tá com os cílios colocados, bonitinho, você já levanta, já olha assim, né? É verdade. Não é verdade? Sabe uma coisa que eu falo sempre para as meninas? É que o alongamento de cílios, eu me sinto mais magra. Porque assim... Essa é boa, gente. É engraçado, porque assim, eu tenho a pálpebra um pouco gordinha, né? Então, assim, oriental tem essa estrutura de pálpebra. E quando eu coloco os cílios, e mesmo não sendo um alongamento de cílios tão grande, tão comprido, ele dá essa impressão que a minha pálpebra, ela fica assim, menos saliente. Então, eu tenho essa impressão. Meu tem rosto horário fica pra mim mais amanhã magro. cedo? Ué, vou pra lá, né? Já tô sem, já tem uns dias que eu tô sem. Vou lá, hein? Não tá te esperando. Então você sente Eu isso? tenho essa sensação, assim, é porque daí o inchaço, né? A gente sente que não tem inchaço. Por isso que daí dá essa sensação de ser um pouquinho mais magrinha. Gostei dessa história, hein? Ó, isso vai pegar. Hoje eu tô me sentindo mais magra. Vou lá, faço meus cílios, tô me sentindo mais magra. Você ótimo. Vê? De quanto em quanto tempo eu devo dar uma arrumadinha? Colocar no lugar aquele que caiu? Qual é o período? A minha recomendação sempre é 3 semanas. É um tempo bom para você não ficar tanto tempo. 20 dias. 20 dias, isso. Para você não ficar assim tanto tempo, porque a gente tem o ciclo, né, dos cílios. Eles vão caindo aleatoriamente e se você estender muito tempo, aí você vai, assim, sentir essa necessidade. E muito tempo antes, se você também for, ele não há necessidade de você voltar. Então, 20 dias é um tempo bom de retorno. Tá. Se eu tiver uma rinite bem forte, eu posso ir tirar? Pode. Porque a rinite, né? A gente coça o olho e aquilo incomoda. Exatamente. Principalmente se você tem aquele costume de coçar, ele tem que tirar, porque senão você vai arrancar os cílios, né? Então, e é perigoso, né? Machucar. É. E daí eu vou lá, você retira. Existe um Isso. produto pra... Isso, a gente retira com um gelzinho, com uma pasta, ele é bem tranquilo. E não cai os meus cílios. Não cai. E também isso era uma das coisas que, às vezes, as pessoas tinham um trauma. Porque...
Antigamente era assim, os produtos não eram tão evoluídos e isso entrava, era um líquido que antes entrava nos olhos e ardia muito. Então hoje a gente trabalha com pasta, né? É um creme que você coloca, ele vai diluindo, dissolvendo o adesivo, a cola, e aí ele sai tranquilo e ele não pode sair os nossos naturais, tá? Então esse é uma das coisas que não vai acontecer de... Se você colocar os cílios em alguém e essa pessoa falar assim, não gostei, já aconteceu? Olha, Difícil, né? é difícil, porque assim, principalmente porque eu sempre tendo pro menos, sempre, né? Porque às vezes se a gente exagera demais, a pessoa fala, puxa, eu não gostei, eu quero cortar, porque tá muito exagerado. Então assim, é difícil a gente ter algo nesse sentido, porque a gente coloca menos até a gente entender se a pessoa gostou ou não. Na próxima, ela tem a oportunidade de colocar um pouquinho mais. Então por isso que ele não é algo frequente que acontece, né? Então se ela vai gostar do resultado, mas ela vai falar, olha, Alissa, eu acho que eu vou querer um pouquinho mais na próxima. Então é isso que acontece. Se acontece no estúdio, é dessa forma. Tá, então eu vou ficar 20 dias com meus cílios e para fazer a manutenção, eu tenho que voltar lá, fazer a manutenção e assim sucessivamente. Eu posso ficar quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 2 meses? Qual é o período? Eu tenho clientes de muitos anos, né? Então a gente já tá há 12 anos na área e eu tenho clientes aí, olha, perto de 12 anos, eu posso falar, sabe? Desde a casa dos meus pais. Então, é algo que você pode permanecer fazendo, mas com 2 cuidados, tá? Eu sempre falo que é 50-50. O cuidado da profissional, então, tecnicamente, ele precisa estar alinhado para que a saúde dos cílios, ele mantenha todos os meses, e o cuidado da cliente no dia a dia, porque não adianta a gente ter esse 50% do cuidado do lado de cá e às vezes você dormir coçando um travesseiro, coçar os olhos, enfim, várias práticas que vai acabar agredindo teus naturais, né? Então você vai poder manter o tempo que você quiser. E o mar? O mar, assim como, por exemplo, chorar, né? O choro, ele é salgado. Isso, é o sal, e ele vai fazer grudar. A única solução disso é só você passar uma aguinha doce, ele vai ali tirar aquele excesso, né, do sal, e você penteia ele e depois vai ficar tranquilo. A gente pergunta porque no inverno eu acho que é mais sossegado, né? A gente toma banho, lava o rosto e tá ali. Mas quando você vai pro mar, que existe o sal, né? Pode acontecer do sal entrar, da água salgada entrar e você se incomodar. Os cílios aí não prejudica, é só lavar. Não, é só lavar, passa uma água doce ali, né, para você também tirar aquele aspecto de tudo grudadinho, mas ele pode ter uma durabilidade menor, mas também não é regra, né, ele precisa haver um cuidado. Mas a gente tem muitas clientes que fazem também só em períodos de férias, esse período assim que vai pra praia, viaja, porque é a praticidade, né, você não consegue estar ali maquiada e o toque que o alongamento de cílios ele vai dar é muito bom. Então, independente, seja protetor solar, né, todas as coisas que vão influenciar, você pode conseguir contornar com algumas práticas ali, com os cuidados, que é muito bem-vindo. Na realidade, o nosso rosto é o que chega, né? Então a pessoa não vai já chegar olhando pro teu pé. Às vezes acontece, mas a maioria, ou 99% das pessoas olham o quê? O rosto. Então é os dentes, é o nariz, né? É os olhos, então tudo chama atenção, né? Então hoje as mulheres procuram pintar o cabelo, fazer o alongamento dos cílios, passar um batom diferente, ficar bonita, né? E para ela, isso é o importante. Com certeza. Porque quando você faz o alongamento, você percebe que você ficou mais bonita. Eu, pelo menos, eu gosto. Então, o que eu vejo? Eu estou bem, né? Sim. Então, essa vontade que você tem de estar bem todos os dias, com uma roupa, não precisa ser uma roupa chique, de grife, né? Mas uma roupa bonitinha no seu corpo, um batonzinho todo dia de manhã, ficar bonita pra você. Isso faz parte do teu dia a dia, gente. Nada de levantar de penhoar e ficar o dia inteiro de penhoar, chinelinho no pé, tá? Aprenda aí, olha, que nós podemos sim, pelo menos alongar os cílios.
É isso aí. Gostou disso? Com certeza. Mas é verdade, a gente faz pra gente se sentir bem, né? Exatamente, é meio caminho andado. É, com certeza. Estamos aí, né, já de cílios, eu tô quase pronta. Passei um batom, vou pro mercado. Por aí. É isso aí, né? Isso mesmo. E o que você tem para dizer para as pessoas que estão lá em casa, onde não tem uma pessoinha como você, assim, linda, maravilhosa, para deixar elas bonitas? Bom, vamos lá. Na verdade, assim, é para você entender qual é o profissional ideal para você colocar os seus cílios, o que eu acho importante. Não adianta a gente só ver o resultado, tá? O resultado, ele pode ser muito bonito, mas tecnicamente ele pode acabar frustrando um pouco. Mas qual que é a dica que eu dou aqui? Porque é muito difícil até eu mesma, profissional, identificar só numa foto, tá, Maria Lúcia? Mas assim, a gente vai colocar aqui uma foto para vocês. Quando você consegue entender bem a raiz dos cílios e ele fica claro, ele não fica aquela coisa preta, você já consegue identificar uma das coisas mais importantes, que é a quantidade de cola. Isso aí já vai te dar um norte de que a técnica, ela pode ser boa. Abusou. Se tem muito, se é muito fechado, aí isso daí pode influenciar, né, na questão da técnica. Então, é importante esse detalhe, mas aí é só você indo, faça seus cílios, veja como que você vai se sentir. Quando vir para Curitiba, corre lá na ateliê dela. E assim, se houver algum incômodo, é porque tá errado. E aí você vai procurar outro profissional e você vai ver que realmente os cílios vai fazer diferença no teu dia a dia, porque com certeza é meio caminho andado para você conseguir ser mais produtiva. Eu acredito muito nisso também. Que bom. Continuando, Lícia, eu tenho outra pergunta. Eu não enxergo se eu tirar o óculos. Já pensou eu ficar ali colocando o rímel? Isso é bem legal de considerar, porque assim, o fato de você não conseguir enxergar de perto para você passar, né, ali a maquiagem, isso vai ajudar muito, porque como que você vai usar o óculos para você passar, né? É horrível, E essa praticidade, ela nossa, é 100% para quem usa óculos e precisa enxergar de perto, facilita muito o dia. Perfeito. Lícia, nosso tempo é curto. Eu até achei que, olha, gente, a gente teve assunto e ainda temos. Me pergunte alguma coisa que eu pergunto para ela, ou então vocês liguem para ela e pergunte alguma coisa. Quem sabe aí você vai ficar melhor, mais bonita, mais charmosa. E é isso que eu quero, que você saia linda, maravilhosa. Obrigada, tá? Foi ótimo conversar com você, aprendi. Meu horário amanhã de manhã tá marcado, porque eu quero ficar mais magrinha. Pessoal, se vocês quiserem ouvir mais sobre beleza, me mande aí, vamos falar sobre isso sempre, tá? Vocês é que mandam no programa. Até lá, tudo de bom para vocês.